O STJ publicou um compilado de jurisprudência, já que a gente tem 6 anos, basicamente, da sua promulgação, mas que ela está em vigor mesmo mais ou menos 4 anos, porque ela demorou um tempo para começar a valer. Bom, eu vou fazer contigo agora uma grande revisão sobre a LGPD e as principais decisões do STJ. 4 anos depois de entrar em vigor, o que tem de mais relevante na LGPD para o STJ. Eu me chamo Felipe Duque, sou procurador da Fazenda Nacional e quero analisar contigo brevemente essas decisões do STJ, tá? A primeira decisão, ela fala sobre um decreto sobre bens de agentes públicos que não extrapola o poder regulamentar. Então, houve uma decisão da primeira turma em 2022, quando ela julgou esse recurso ordinário do mandado de segurança, 55819, e ela decidiu que não extrapolava o poder regulamentar da administração pública nem os princípios que regem, tem um decreto estadual que fala sobre o dever dos agentes públicos de dizerem informações sobre os seus bens e sua evolução patrimonial. Isso tem, inclusive, na Lei de Probidade Administrativa um artigo sobre isso, né? Então, na origem, era um caso em que os sindicatos, os auditores fiscais da Receita Federal, eles entraram com mandado de segurança falando, os servidores do Poder Executivo têm que entregar anualmente uma declaração dizendo qual é o seu patrimônio privado. E o argumento do sindicato é que isso aqui viola o direito à privacidade. E aí vem o STJ, né, o relato foi o ministro Gugel de Faria, ele fala, bom, primeiro, isso aqui é compatível com a Constituição, né? Isso aqui não fere a LGPD. E ele ressalta, especialmente, que já havia decisão do Supremo, especialmente falando que os servidores públicos estão regidos, né, por uma legislação diferente, e é possível aplicar, inclusive, a própria Constituição Federal. Então, a conclusão do ministro Gugel de Faria é que essa entrega de dados à administração pública, ela não violaria a LGPD. Nesse sentido, a proteção dos dados vão ainda ser preservados, esses dados não vão ser divulgados, e por isso não haveria nenhum tipo de violação. Essa seria a interpretação da LGPD no contexto da administração pública. Um outro julgado interessante é sobre essa análise automática dos perfis dos prestadores de serviço, né? Se estaria sujeito à LGPD. Foi um julgamento em 2024, do RESP 2.135.783, que em 2024, nesse RESP, a terceira turma entendeu que as informações analisadas quando você descredencia um prestador de serviço, um motorista de aplicativo, de iFood, por exemplo, seriam dados pessoais ali e, portanto, estão sujeitos à aplicação da LGPD. Bom, qual é o caso concreto? O caso concreto era um motorista que ele foi excluído da plataforma 99 porque ele descumpriu o código de conduta da empresa, porque ele encerrava as corridas em locais diferentes do que era solicitado sem nenhum tipo de justificativa. E após ele ter seu pedido negado na primeira e na segunda instância, esse caso chegou no STJ. E ele argumentou que a rescisão da 99 com ele foi abrupta, né? Não houve nenhum tipo de notificação prévia e isso violou um direito ao contraditório para a defesa. Já a relatora, a ministra Nancy Andrighi, ela falou, olha, eu preciso considerar que a análise desses perfis feitas pelas plataformas digitais são de decisões automatizadas, porque tem uma inteligência artificial que ganha espaço agora com o processamento. Então, nesse aspecto, ela falou, olha, o artigo 5º, inciso 1º da LGPD, define que dado pessoal é qualquer informação vinculada a uma pessoa natural identificada. E já no artigo 12, parágrafo 2º, ele fala, olha, esse conceito ele inclui também os dados usados para formar um perfil comportamental, que pode envolver, por exemplo, a reclamação de passageiro. Então, por isso, a conclusão da ministra foi o seguinte, olha, os dados analisados descredenciar um motorista de aplicativo é sim um dado pessoal. Tem que atrair, portanto, a proteção da LGPD. E aí, por isso, a ministra Nancy, ela falou o seguinte, olha, ela ressaltou que, de fato, o motorista do aplicativo, ele é o titular dos dados dele, ele tem o direito a pedir a revisão dessa decisão automatizada que tira ele, por exemplo, do campo profissional, você não pode trabalhar para 99, ou seja, ele tem direito de saber quais são as informações que tinham a respeito dele. Isso tem a ver com o princípio da transparência, com base no artigo 6º, inciso 6 da LGPD, e também ele tem o direito à informação e à defesa com base no artigo 20 antes de ser excluído. Ele tem que ter o direito à defesa, beleza? Além disso, a relatora destacou, portanto, que nessa avaliação de riscos, a plataforma individual ela pode ser responsabilizada, inclusive, por danos que os usuários tiveram, já que teve um motorista ativo, né? E por isso a ministra disse, olha, se o comportamento for grave, né, se esse motorista fizer um caso de assédio, de racismo, a suspensão imediata pode ser feita, desde que seja justificável e desde que seja possibilidade da defesa a ele. Então, havendo essa violação, consequentemente, o descredenciamento pode ser feito, não vai ser abusivo e pode ser, obviamente, também ter revisão judicial. Um outro caso julgado pelo STJ foi a questão que o titular de dados vazados ele precisa comprovar um dano efetivo para pedir indenização. É um caso muito simples, o STJ analisou um vazamento de dados, esses que saem na internet, vazaram seus dados, né?
E a pessoa que disse, ó, vazaram meus dados, eu quero indenização. E o STJ reformou uma decisão do TJ São Paulo que tinha dado R$ 5.000 de danos morais porque descobriu que as pessoas tiveram danos vazados, seu telefone, data de nascimento, número pessoal. E a alegação do consumidor é, poxa, as pessoas, todos os terceiros vão ter as informações, risco de fraude, está causando muito incômodo. E o ministro Francisco Falcão, ele analisou a LGPD e falou, pô, eu entendi que isso aqui é um dado sensível, está protegido no artigo 5º e no artigo 11. E ele disse o que seriam dados sensíveis, dados sexuais, dados de intimidade, são dados sensíveis. Agora, para o magistrado, né, de certo modo, esses dados que são vazados, eles por si só não geram dano moral. Você tem que comprovar um abalo, além de dizer somente que houve vazamento de dados. Um outro julgado pelo STJ é sobre o caso da Marielle Franco, né? O STJ condenou, disse que os provedores devem fornecer dados de quem postou vídeo ofensivo a uma pessoa falecida. Foi no RESP 1.914.596 que ele fixou o entendimento seguinte, olha, os provedores de conexão à internet, eles têm que fornecer dados como nome, endereço, RG e CPF para os usuários responsáveis por publicações de vídeos no YouTube que ofendem a memória de uma pessoa falecida. Foi uma ação judicial, né, que, de certo modo, foi o caso Marielle Franco, né, pessoas que publicaram vídeos ofensivos da sua memória, e a irmã e a companheira entraram com ação contra o Google, contra o YouTube, pedindo para remover os vídeos ofensivos. E além disso, né, de certo modo, pediu para saber quem eram as pessoas que tinham feito isso. E aí o YouTube, né, ele falou assim, olha, se eu fornecer essas informações, eu estou fornecendo dados sensíveis, então eu não posso, com base na LGPD. E a análise do ministro Luiz Felipe Salomão foi o seguinte, olha, se você está querendo remover dados de pessoa falecida, você pode com base no artigo 22 do Marco Civil da Internet. E além disso, ele ponderou justamente que nessa conclusão de, ó, eu vou te dar dados sensíveis e, de certo modo, a ideia de você ter praticado crimes, não era necessário, não é possível você alegar que estão querendo vazar dados pessoais ser protegidos pela LGPD. Muito pelo contrário, ele fez, olha, isso aqui é compatível com a LGPD. A LGPD não exclui a possibilidade de quebra de sigilo. Ao contrário, revela-se possível, uma vez que houve aqui a prática de crimes. Outra questão bem interessante foi que o STJ divulgou um caso sobre a Bolsa de Valores. Disse que a Bolsa deve excluir dados inseridos sem autorização no perfil de investidor. Em um julgamento relevante, a terceira turma entendeu que a Bolsa de Valores, quando ela é um agente de tratamento de dados, ela tem a obrigação de excluir os dados cadastrais que foram inseridos por terceiros e que obtiveram acesso não autorizado ao perfil de investidor na sua plataforma virtual. Então a ministra Nancy, ela também se baseou aqui na LGPD. Ela falou, olha, tem pessoas que estão tentando acessar a plataforma da Bolsa de Valores por meio, de certo modo, de perceberem que alguns fraudadores alteraram os seus dados cadastrais. E aí a decisão da ministra foi, olha, a decisão inicial que a pedido da vítima, a justiça determinou que a Bolsa excluísse as informações indevidamente inseridas. No entanto, a Bolsa de Valores recorreu, argumentando que a fraude não foi da Bolsa de Valores, foi de outra pessoa. E a ministra Nancy falou o seguinte, olha, quando você mantém um sistema de armazenamento de dados, a Bolsa de Valores, a B3, ela realiza uma operação de dados pessoais. Então, ela submete a LGPD. E já que ela submete a LGPD, ela tem que preservar o princípio da adequação e segurança. Ou seja, ela tem que promover a segurança das pessoas que tem ali e também ela deve alterar os dados que estão inexatos, que estão desatualizados. Então, a conclusão da ministra Nancy é justamente que quando um particular ele requisita esses dados, consequentemente, ele tem a obrigação de excluir os dados que estão errôneos dele, né? E esse impacto, obviamente, faz com que a B3 ela também seja um agente de tratamento de dados. Por fim, um julgamento do STJ bem interessante é sobre a instituição financeira. A instituição financeira ela responde por tratamento indevido de dados usados em golpe. Então, a ministra Nancy entendeu que a instituição financeira responde por defeito na prestação de serviço quando, por exemplo, um estelionatário aplica um golpe contra o consumidor. E nesse caso, né, obviamente, só reformando, é o caso em que você tem o golpe do boleto. O juiz de primeiro grau declarou válido o pagamento num contrato de financiamento quitado. E o TJ São Paulo, ele reformou a decisão dizendo que foi uma comunicação informal, o boleto falso não era igual ao original, mas o tribunal, ele considerou que o cliente não tomou as precauções necessárias, né, de culpa, justamente porque percebeu que não houve, consequentemente, ali, própria autonomia do estelionatário, do consumidor, obviamente, que sofreu o golpe. Mas, em síntese, o que decidiu o STJ é que, se a instituição financeira ela vazou esses dados, ela pode ser responsável pelo golpe. Claro que a gente tem que estar atento, justamente para que você haja comprovação do dano, como a gente já viu na jurisprudência do STJ. Bom, você já viu que o estratégia está na Black Friday, né? Então aproveita a Black Friday, aproveita o primeiro lote, é a melhor promoção do ano. Vai, vamos lá!